Recentemente eu desenvolvi um quiz de React, são 20 perguntinhas que a pessoa poderia responder e testar os seus conhecimentos. E ele já dá um feedback se a resposta está certa, qual que era a resposta certa. Então você consegue aprender conforme você vai fazendo ele, tá? Se vocês quiserem participar, é só acessar ali bravacode.com.br/quiz/react. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês hoje? Porque a última pergunta desse quiz era justamente em relação à performance, qual das alternativas é mais aconselhável, mais recomendável. Então a gente tinha aqui uma primeira. Isso daqui é um componente que a gente está renderizando e ele só retorna se o usuário, conforme os dados que foi passado, se essa pessoa poderia dirigir ou não poderia dirigir. Então dependia da idade e também de ter ali uma carteira de motorista, né? Precisava verificar essas duas coisas. Então aqui ele está fazendo uma avaliação se a idade é maior que 18 e se tem a carteira. E daí no outro é a mesma coisa, a única diferença é que essa avaliação foi movida para dentro de um UseMemo. O UseMemo, ele consegue cachear resultados, então você consegue cachear processamento e um resultado. Você pode passar uma função que vai ser interpretada e vai ter que devolver um resultado, que vai ser atribuído ao CanDrive, no caso, a variável que eu defini aqui, e você também passa um array de valores, que sempre que um desses valores for modificado, aí o React executa essa função novamente para obter o novo resultado do CanDrive. Então é um sistema de cache, de memorização. Nesse caso aqui a gente está guardando, ele guarda um cache para a gente e daí economiza processamento. Caso um desses valores mudasse, ele executaria essa função. Quando eu joguei essa pergunta, teve muita gente que veio me dar um feedback, na verdade veio colher informação. Por que eles erraram na resposta? Porque talvez você, depois de eu ter dado essa explicação, não sei qual dessas duas que você iria selecionar, mas a resposta correta é a A. Por que é a A? Nesse caso aqui, isso daqui vai ser mais performático que isso daqui. Porque mesmo que aqui está guardando um cache de resultados, a avaliação, o processamento que está sendo executado dentro disso daqui seria mínimo. Então, para eu identificar se a pessoa pode dirigir ou não, o processamento, a avaliação disso é trivial. Provavelmente isso daqui é menos processamento do que o ternário que a gente está utilizando aqui para renderizar esses dois dados. Então isso daqui como é uma avaliação trivial, uma avaliação extremamente simples, ela ganha em processamento de uma avaliação do UseMemo. Porque para o UseMemo guardar esse cache de resultados, ele vai lá internamente, ele vai precisar guardar uma referência a esses valores do array. Então, a cada render, a gente passa um array para ele. Ele vai ter que guardar esse array para no próximo render ele comparar com o array do próximo render. Então, ele vai ter que ter dois arrays para ele comparar. Então, ele vai ficar guardando o cache de um desses arrays para ele comparar com o próximo, tá? E ele vai ter que guardar o resultado também da nossa função. Só esse fato de ele estar guardando isso para reutilizar depois, ele está alocando mais memória. E para ele ficar comparando, para ele poder comparar se o array mudou ou não, ele também vai ter que executar uma função que vai gerar processamento. Além de ter que guardar isso em memória, você também, só aqui no caso, você está definindo mais um array com dois valores e mais uma função. Você está definindo esses dois aqui, você está alocando memória para essas duas coisas e você está executando mais uma função, ao invés de só fazer uma avaliação trivial. Por isso que isso daqui ganha em performance.